Esse é o tarifaço, o Dia da Libertação. Esse foi o nome que deram lá nos Estados Unidos, viu, Zaidan? Essa história de Dia da Libertação tem a ver com o histrionismo, né, do Trump e da sua administração. Ele é histriônico. E aí coloca esse tipo de coisa, como se fosse, de fato, um ato de libertação, né? Agora, é preciso notar que os anúncios prévios, eles apontavam em duas direções. Ou uma tarifa padrão para todo mundo, e as exceções seriam países que sofreriam sobretaxações, além das que serão anunciadas hoje. É o caso da China, é o caso, em alguns produtos, de México e Canadá, tudo aquilo que é produzido fora dos acordos Estados Unidos, México, Canadá, que antigamente era o acordo NAFTA, né? Tudo isso fica sobretaxado. E, de resto, para todos os países do mundo, seria imposta uma mesma tarifa. Podendo, porém, haver exceções para produtos, não para países. A segunda versão, que também esteve nesses anúncios prévios, que haveria a consideração da taxação que cada país impõe aos produtos fabricados nos Estados Unidos. E aí, os Estados Unidos estariam aplicando a reciprocidade. Então, se um determinado país cobra 30% de produtos dos Estados Unidos, ou pelo menos em algumas áreas, eles terão taxação de 30% para os produtos que queiram vender no mercado dos Estados Unidos. E, além dessas duas possibilidades, o Trump, pessoalmente, aí não foi porta-voz, não foi secretário de comércio, o próprio Trump disse que não descarta, isso ele falou para investidores que tiveram encontro com ele esta semana, começo desta semana. E ele falou, Ronald, que talvez haja negociação com alguns países individualmente. E o que significa isso? Digamos que o Brasil, por exemplo, os Estados Unidos, publicamente reclamaram da taxa que o Brasil cobra do etanol que vem dos Estados Unidos. O que ele espera? Que o Brasil diga, tá bom, vou reduzir. E aí, lá eles cobram 2,5. O Brasil reduziria para 2,5? De 18 para 2,5? É basicamente o que ele está colocando. Isso no exemplo específico do etanol. Há produtos americanos que têm uma taxação aqui superior a 30%. Há países na Ásia, inclusive o Japão, com taxações na casa dos 3 dígitos. O percentual de acréscimo ao preço do produto é de 3 dígitos para produtos que o Japão quer proteger. Ele quer proteger produtores específicos, de setores específicos, então ele impõe taxações que praticamente inviabilizam a importação. O protecionismo, ele tem crescido já há alguns anos. Com a pandemia, houve um aumento, uma ampliação das políticas protecionistas. E o Brasil sabe bem o que é isso, o Mercosul sabe bem o que é isso, negociando com a União Europeia, né, Ronald? Porque são décadas em que os europeus se escudam no discurso de proteção ambiental, mas basicamente o que eles querem é proteção comercial. Os governantes têm muito medo de contrariarem alguns setores da economia europeia, inclusive o setor de produção agrícola. Lá é muito comum a agricultura familiar, pequenas e médias fazendas, até porque são países menores. E essa gente não só vota, como faz muito barulho, se mobiliza com muita facilidade. A França que o diga, a Itália que o diga, a Irlanda que o diga. Então, os Estados Unidos não estão inaugurando a era do protecionismo. Só que é uma economia normalmente aberta, que usou, inclusive, a atração do seu mercado para ideologicamente se impor
aos europeus e aos asiáticos: está aqui o nosso mercado, sirvam-se do nosso mercado, mas não se afastem da linha que nós determinaremos em geopolítica. E agora essa guinada produzida por industriais americanos, produtores rurais americanos que querem proteção, embora outros setores fortes também da economia dos Estados Unidos não queiram. Então estão abertas essas possibilidades, tanto que o Alckmin deve voltar a conversar com o secretário de Comércio depois do anúncio. E por fim, Ronald, na Câmara, o que foi aprovado no Senado provavelmente avançará. Agora, precisa ver se a oposição também em relação a esse projeto manterá a ideia de obstrução, ou se vai abrir uma exceção. Esse anúncio deve ser feito nas próximas horas, esse é que já não está sendo feito, de desobstruir exclusivamente para a votação da chamada PL de reciprocidade, né, Ronaldo? Eu não sei como é que vai ser, Zaidan, porque o PL é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o ex-presidente postou agora, há pouco, na hora do almoço, um pouquinho para frente, um texto em inglês nas redes sociais apoiando todas as medidas de Donald Trump. Então, eu não consigo... E culpando o governo por não... ou por criar dificuldades de negociação com os Estados Unidos. Então, uma coisa que eu não consigo casar. O projeto da reciprocidade sendo votado de maneira rápida e tirando da frente a obstrução, que tem um outro plano, que é o da anistia, na mesma hora, comparando com o que disse o principal nome do PL, que é o ex-presidente. Bom, esse argumento do Bolsonaro ele é particularmente infantil, né? Como se não fosse uma política de Trump na relação com o mundo. Imagina que ele foi movido pelo que o Brasil faz ou deixa de fazer, né? Claramente não. O Brasil está frequentemente listado entre aqueles que incomodam o Donald Trump, a Secretaria de Comércio, o Departamento de Comércio. Eles entendem que o Brasil tem tarifas excessivas. E tem, e é verdade que tem. Mas isso sempre teve, né? O Brasil é um país que, mesmo quando afastou-se do protecionismo radical, ele manteve tarifas muito pesadas para importações, algumas exceções, né? Obviamente, sempre há exceções para alguns produtos que o Brasil ou não produz, tem de importar. No caso do trigo, por exemplo, o Brasil produz muito, mas não para abastecer o mercado interno. Então tem de importar todo ano. Agora, o que acontece também é que o setor agrícola quer a aprovação dessa PL da reciprocidade. E esses caras não vão olhar só para o Bolsonaro, vão olhar também para quem os financia, os apoia, garante votos, para setores que são simpáticos aos seus trabalhos no parlamento, né? Então, eles não vão olhar só para o Bolsonaro. O Bolsonaro, tudo que ele puder fazer e falar para tentar agradar ao Trump, ele nem sabe se essas declarações chegam ao Trump, a maioria delas certamente não chega, né? Mas ele vai fazer, ele alimenta, tanto que ele falou em sair do BRICS, se voltar à presidência, falou em autorizar uma base militar dos Estados Unidos ali na fronteira do Paraná, ali na tríplice fronteira, tudo isso para tentar agradar ao Trump e aos Estados Unidos de maneira geral, acreditando que em algum momento, alguma interferência do Trump poderá mudar a situação dele, Bolsonaro, aqui no Brasil. Então ele sai dizendo essas coisas todas. Ele jamais vai dizer que o Trump está errado em alguma coisa, né?